Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Best Concertos. Eu sou o Matheus Kuhn e hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a desmontar esse equipamento aqui, MacBook Air. Então nesse vídeo você vai aprender a forma correta para desmontar um equipamento com todo cuidado, para você não danificar o equipamento aí do cliente. Nós estamos falando aí de uma máquina com valor bem agregado e eu quero passar as dicas, tudo que eu faço aqui na bancada para você também fazer e entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Não nos deixe de seguir na nossa página do Instagram, também eu vou deixar aqui o meu Instagram para você seguir a Best Concertos lá. Sempre estamos postando bastante coisa que acontece aqui na bancada, nem sempre a gente pode estar aqui no YouTube, mas a gente está lá na rede social presente, mostrando fotos, pequenos vídeos dos reparos, e isso aí é muito bacana, tá certo? Então, bora pro vídeo! Então, com a máquina na bancada, antes de nós iniciar o processo de desmontagem de forma correta do equipamento, você vai precisar de uma pinça, uma cureta e você vai precisar de algumas chaves para fazer a abertura em si desse equipamento, Nós vamos precisar de uma Torx, de uma T5, nós vamos precisar de uma estrela e nós vamos precisar de uma Phillips. Um detalhe bem interessante que eu quero passar para você é o uso de um ímã, Você pode usar um ímã aí na ferramenta que você mais utilizar, principalmente na hora dos parafusos da placa-mãe, para que você não tenha problema aí de perder os parafusos. Certifique-se de que a sua manta na bancada esteja bem limpa, que não tenha nada do lado de cá que possa riscar o MacBook, porque um equipamento desses aqui avaliado aí de 4 a 5 mil reais você não vai se dar o luxo de riscar, Outra coisa muito importante também, que é interessante a gente frisar, é os parafusos desse equipamento. A gente não pode perder esses parafusos, porque se chegar a perder um parafuso, você precisa colocar aquele um parafuso de volta, e isso aí tem custo. Um kit desses parafusos aqui de carcaça é caro pro MacBook Air ou MacBook Pro, então é muito importante que você tenha cuidado, que você seja organizado para que você não perca esses parafusos. Fechei aqui o serial, coloquei uma fichinha de alumínio no serial para não correr riscos aí, para deixar o nosso cliente resguardado. Esse equipamento aqui tem 2 lacres de garantia, então essa máquina já passou por alguma assistência. E agora nós vamos trabalhar para desmontar esse equipamento. Quando você pegar um MacBook que não passou por nenhuma assistência, esse lacre de garantia que eu tirei, esses 2 lacrezinhos, eles não vão existir, tá certo? Então, aqui no caso, como passou, depois a gente remove essa cola aqui e aí vai ficar bem zerado esse MacBook. Vamos começar com a nossa chavezinha estrela para nós começar a tirar os parafusos. Então, na base do MacBook, nessa parte de baixo, você vai ter esses 4 parafusos pequenos, eles são parafusos bem pequenos, eles são iguais, esses 4 parafusos, então se você misturar eles você não vai ter problema. Aqui nós temos mais 2 parafusos de abertura, você vai remover eles também, são iguais a esses 4 parafusos. E aqui nós vamos ter mais 4 parafusos, sendo que esses parafusos aqui da ponta, eles também são pequenos, são iguais aos outros. E aí vem um detalhe interessante para
esses parafusos aqui do centro. Note que ele é um pouco maior que os outros que a gente tirou. Então esse parafuso aqui, nesses dois pontos, eles são parafusos mais extensos, mais comprido. Por quê? Porque aqui nós temos profundidade, a placa-mãe do Air fica nessa região, e como ele é parafusado lá embaixo, né, no outro lado da placa-mãe, como ele é parafusado lá na base do teclado, por dentro, então eles são dois parafusos longos. Você só tenha atenção a isso. Se você chegar a querer parafusar, por exemplo, aqui, primeiro que ele nem vai entrar, né? Ele vai ficar muito para fora. E segundo que se você forçar, você pode estar danificando aí o equipamento do cliente. Removeu todos os parafusos do equipamento, você tem todos os parafusos bem separadinhos para não correr o risco de perder nenhum. Você vai puxar a tampa. Puxa ela com cuidado. Ela deu um pequeno clique nesse canto, então é só você levantar a tampa. Dá pra gente ver que realmente está bastante suja a tampa desse Air. Aqui tem alguma coisa como se fosse um líquido derramado, tá bem complicado isso aqui. A gente consegue ver também uma coisa bem interessante, que aqui nessa região a gente tem o cooler, que é esse camarada aqui. É ele que vai fazer o resfriamento de toda essa placa, de todo esse hardware desse Air. Então o que acontece? Ele puxa o ar por aqui. Pode ver que aqui a gente tem um desenho que a corrente de ar forma com a sujeira, indicando que o ar ele é puxado dessa área, ele resfria a placa, né? O cooler ele força a entrada do ar por aqui para resfriar o PCH, resfriar cartão wireless, resfriar o SSD, que isso aqui trabalha quente pra caramba, para depois ele resfriar o processador e aí joga o ar quente nessa saída. Então aqui nós já temos um primeiro detalhe bem interessante do funcionamento do Air. Cada um tem um jeito de trabalho. Eu gosto de trabalhar com o Air nessa posição, com a placa-mãe virada para mim. Com a placa-mãe virada para mim, a primeira coisa que eu faço antes de botar a mão em qualquer setor da placa-mãe é desconectar a bateria. Porque se a bateria tiver com 5% de carga, 10% de carga, a placa-mãe ela vai estar alimentada. Ela vai estar pronta para você apertar o botão de start ali e a brincadeira começar a acontecer nessa placa. Então, primeira coisa, remove-se o conector da bateria e nós vamos remover a bateria. Para remover a bateria, eu estou usando a Torx, a T5, para a gente poder remover os parafusos. Então, mesmo detalhe aqui para os parafusos, você tem um parafuso comprido aqui nessa ponta e você tem parafusos curtos aqui na extremidade mais fina da bateria, né? Detalhe bem interessante, são 4 parafusos na extremidade e um parafuso no centro. Esses 3 parafusos aqui são longos e esses 2 parafusos eles são menores, bem mais finos. Então a gente separa eles também e aí simplesmente você vai levantar a bateria. Levantou a bateria, você vê que aqui tem sujeira acumulada. Tem técnicos poucos técnicos na verdade, que fazem manutenção em MacBook. E eu já peguei equipamentos que passaram aí por outras assistências e o pessoal eles não tiram a bateria, eles fazem tudo direto só na placa. Então um trabalho best a gente tem que fazer ele completo, né, de cabo a rabo. Então a gente remove a bateria e nós vamos limpar toda essa região aqui também. A partir do momento que a gente removeu a bateria fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Então primeiro passo, a gente vai remover os conectores que são do alto-falante, direito. Nós vamos remover aqui o cabo flat do LVDS. O cabo flat do LVDS é bem interessante, que você levanta essa alcinha e puxa por ela. Se você puxar com cuidado, você nunca vai danificar o flat cable dessa máquina, muito menos a alça. Já peguei máquinas com essa alça quebrada. E aí você vai levantar essa trava de segurança
Isso aqui é do teclado retroiluminado. E você vai levantar essa outra trava de segurança. Aí você vai remover esse flex. Esse flex ele vem dessa placa filha. Aqui a gente tem touchpad e a gente tem a parte do teclado, né? Então a parte do botão power, tudo que vem do teclado é nesse flex aqui. Próximo passo agora, com bastante cuidado, você vai remover os conectores do cartão wireless. Remover os conectores do cartão wireless, você puxa ele para fora, para você, porque aqui você tem uma cavidade bem pequenininha que eles ficam alojados ali. Então você puxa para na hora que você levantar a placa-mãe não correr o risco de danificar esses componentes. Próximo passo agora, você vai remover esse cabo flat aqui. Com bastante cuidado, sempre, tudo que você for fazer no Mac você tem que ter cuidado. E nós vamos remover o cooler do lugar. Antes de remover o cooler, você pode levantar esse cabo aqui e você pode remover ele. Esse aqui é o cabo da fonte, é o de energia de alta. Então a gente remove ele e aí nós vamos remover o cooler. Só que antes de você remover o cooler, você levanta essa trava e solta esse cabinho flex aqui pequenininho. Por que que você solta esse flex? O que é esse flex? Esse flex aqui, meus amigos, é o flex do cooler. Então só para não correr o risco aí de você ter problemas aí de danificar o cooler do equipamento do seu cliente, você já destrava o flex. Aqui já encontrei um pequeno problema, uma pequena avaria nessa placa. Eu já vou mostrar no vídeo. Deixa eu levantar o cooler. O que acontece? Aqui eu tenho 3 parafusos Torx T5 e esse parafuso aqui ele não sai. Por quê? Porque a torre tá junto. Provavelmente quem andou fazendo manutenção apertou demais, botou força em excesso e acabou levando a torre para fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma solda depois que for feito o trabalho nessa máquina e vou colocar essa torre de volta no lugar. A partir do momento que você fez isso, eu vou te passar agora um pulo do gato aqui bastante interessante. Você tira o fio do cartão Wi-Fi e aí aqui tem um detalhe bem interessante. Eu não sei se você vai conseguir ver bem aí pelo vídeo, mas eu vou tentar mostrar. Aqui, ó. Nós temos um parafuso, que aqui no caso nessa máquina não tem esse parafuso, ó, tá faltando um parafusinho aqui que segura parte do dissipador de calor e que segura a placa-mãe. Então tá faltando o parafuso, depois vai ser colocado, mas esqueceram de colocar aí o parafusinho. E agora com a T5 a gente vai remover aí os parafusos da placa-mãe. Um detalhe bem interessante que agora você vai remover o SSD, levanta com cuidado e puxa o SSD, vem bem com carinho e separa ele, porque aqui embaixo nós temos outro parafuso de fixação da placa-mãe. Um detalhe interessante é que o parafuso do SSD, ó, ele é um Torx T5, só que ele é diferente dos outros. Ele tem uma cabeça bem larga, que é para fechar esse contato aqui em cima do SSD, tá certo? Então não tem como errar. E agora a nossa placa-mãe, ela tá solta, ó, é só puxar essa placa-mãe que ela vai vir na minha mão. Então você levanta a placa-mãe um pouquinho e você puxa ela para você. Puxa ela um pouquinho e levanta ela para cima. Ó, com bastante cuidado, separa ali os flex e aí você puxa essa placa-mãe para o sentido da bateria, ok? Ela vai estar aqui encaixada, você levanta e puxa ela para cá. Por que você tem que fazer dessa forma? Vou te mostrar aqui na carcaça, a gente tem uma das torres que segura um parafuso e se você notar, ela tem um chanfro aqui no centro. A placa-mãe ela fica encaixada aqui dentro. Se você levantar com força para cima, você vai quebrar a placa-mãe, tá certo? Então aqui é outra dica muito importante que você deve levar à risca para que você não danifique
o equipamento do seu cliente. E agora, chegando aqui na placa-mãe, a gente vai remover o cartão wireless dela com bastante cuidado. O parafuso é o mesmo parafuso do SSD, ele tem a cabeça chata e grande para que feche bem. E aí você vai levantar o cartão Wi-Fi e você vem fazendo movimentos laterais até ele soltar, com bastante carinho. Aí nós temos os parafusos que seguram o dissipador de calor do processador. É muito importante a gente remover isso aqui para fazer uma excelente limpeza. E também nós vamos trocar aí a pasta térmica, vamos colocar a Thermal Gel, que é aquela que eu uso. Ela tá com uma pastinha térmica aqui à base de prata, tem bem pouquinho, quase nada. Nós vamos trocar isso aqui. Mais um detalhe interessante, eu gosto de usar essa Thermal Gel, Ice Fusion. O pessoal não gosta muito dela porque ela tem uma coloração assim esbranquiçada, ela lembra muito aquelas pastas branca, mas isso aqui, se você olhar bem, ela é acinzentada e ela tem um gel em volta dela. Isso aqui tem uma qualidade muito interessante mesmo. Eu fiz muitos testes, eu comprovei. Se isso aqui não fosse de qualidade, eu jamais ia usar em MacBooks. A gente pode ver aqui a especificação dela, da condutividade, cor, a especificação de gravity, dissipação, fator de dissipação. A gente tem muitas informações aqui dessa Ice Fusion e eu indico para vocês, eu garanto para vocês que vocês não terão problema. Após a placa-mãe ela tá praticamente pelada, a gente já tem aí ela pronta para ser feito os trabalhos, né? Vou passar mais uma dica aqui interessante: quando você estiver trabalhando, você baixa essas travas de segurança aqui, porque para você arrancar uma travinha dessas, basta ela estar levantada, né? Então a gente tem todo o cuidado para a gente fazer aí um trabalho interessante nessa placa-mãe. Aqui nós temos as memórias, os blocos de memória dessa placa-mãe. Então isso aqui dá muito problema de solda fria e a máquina ela fica dando 3 bips e ela para de dar vídeo, porque as memórias, como elas dão solda fria, a máquina praticamente para de funcionar. Mas por que elas dão solda fria? Porque o SSD ele fica nessa região, bem embaixo das memórias. E o SSD ele trabalha muito quente. Então acontece que com o calor aqui, a baixa dissipação de temperatura, acaba gerando aí uma solda fria. E aí a gente tem um sério problema para resolver. Então chegamos ao final desse vídeo. Você aprendeu a desmontar corretamente o MacBook Air. Com certeza vai te ajudar, vai em algum momento aí do seu dia que você pegar um equipamento desse, você vai conseguir fazer uma desmontagem corretamente, sem perder nenhum parafuso, como a gente viu ali, alguma coisa faltando, né? Então isso aí realmente é triste. Não nos deixe de seguir no nosso Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para você seguir o Instagram da Best Concertos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se você não gostou pode deixar o seu dislike também, comente esse vídeo, é muito importante para eu saber aquilo que você pensa, aquilo que você quer aprender um pouco mais, aquela dica, né? A gente está aceitando aí todas as críticas construtivas também. Então, um abraço e até o próximo vídeo.